Olá, nono ano, bom dia! Hoje a gente vai começar os nossos estudos sobre ligações químicas, tá bom? Para a gente conseguir compreender bem esse conteúdo, a gente precisa saber o quê? Que todo átomo, né, ele é formado por duas partes principais que a gente chama de núcleo e eletrosfera. Lembrando que na eletrosfera do átomo podem ter 7 camadas eletrônicas, não é isso? E o mais importante da gente estar aprendendo aqui, no caso as ligações químicas, é a gente conhecer o que é chamado de teoria de octeto, ou regra do octeto, tá, gente? Que diz que todo elemento químico, ele fica estável quando ele chega com 8 elétrons na sua última camada eletrônica. Lembra que nós falamos, lá quando a gente viu distribuição eletrônica, que a última camada ela pode ter no máximo 8 elétrons? É exatamente por isso, tá? Que a gente vai utilizar agora aqui, aprendendo as ligações químicas. Existem um grupo de elementos químicos aqui da tabela periódica que se chama gases nobres. Todos os gases nobres, com exceção do hélio, né, que ele completa a sua configuração eletrônica com apenas 2 elétrons, todos os outros elementos presentes nesse grupo, eles possuem 8 elétrons na última camada. Ou seja, esses elementos já são estáveis, tá bom? E por conta disso, o que acontece? Eles não precisam se ligar a nenhum outro elemento químico da tabela periódica exatamente por isso. A gente fala como se eles já fossem autossuficientes sozinhos. Eles não precisam fazer nenhum tipo de ligação química para eles serem úteis, vamos dizer assim, tá bom? E aí agora, vou colocar aqui um videozinho para que vocês assistam. Existem 3 tipos de ligações químicas, tá? Que são chamados de ligações iônicas, que é a ligação química que a gente vai ver hoje. Ligações covalentes e ligações metálicas, tá? Mas na nossa aula de hoje a gente vai focar sobre as ligações iônicas, tá bom? Então vou colocar aqui o videozinho. Se vocês estiverem em dúvida sobre o conteúdo, aproveitem a nossa aula para poder tirar dúvida, tá bom? Já parou para pensar por que nos balões de festa o gás utilizado é o hélio? Fique ligado que na aula de hoje você fica sabendo. Roda a vinheta! Salve, salve galerinha! Se liga nessa! O gás hélio é o segundo gás mais leve que conhecemos, perdendo apenas para o hidrogênio. Sendo assim, quando é colocado dentro de um balão, ele sobe com grande facilidade. Mas espera aí, se queremos um gás leve, por que não utilizar o hidrogênio, que é o mais leve de todos? Amigão, o hidrogênio é bastante leve, mas ele também é muito reativo. Portanto, pode sofrer uma reação de combustão representando algo bem perigoso. Já o hélio não. O hélio é um gás nobre, característica principal dos gases nobres. Eles apresentam, em condições normais, a chamada inércia química. Ou seja, um gás nobre, ele tende a não reagir com ninguém, não oferecendo perigo para a criançada e sendo o queridinho das festas infantis. Essa inércia química tem a ver com a instabilidade deles. Quando se fala em estabilidade, pensa-se na camada de valência. Um gás nobre apresenta a camada totalmente preenchida. O hélio é um caso à parte. Tem uma camada curtinha, com 2 elétrons fica estável. Já os demais apresentam 8 elétrons preenchendo a camada inteirinha. Daí surge a chamada teoria do octeto, que faz alusão à ideia de que quando um cara tem 8 elétrons na última camada, ele está estável. Tentando entender um pouquinho melhor essa história, olha o exemplo que eu estou trazendo para você. O sódio, 11º elemento da tabela periódica, número atômico 11, 11 elétrons na distribuição eletrônica, que está aparecendo para você aí. Vamos tentar ilustrar ele, vai! Ele é um átomo, então ele tem um núcleo. Nesse caso aqui, ele tem 3 camadas. Distribui para mim, vai! Primeira camada a gente vê 2 elétrons, segunda camada com 8, terceira e última camada, a camada de valência, com apenas 1 elétron. Já percebemos o seguinte, com 1 elétron na última camada, ele tende a não estar estável. Esquece o sódio, vai para o cloro, vai! 17 prótons, 17 elétrons, 17º elemento da tabela periódica. Olha a distribuição dele, vai! O núcleo, com 1, 2 e 3 camadas.
Primeira camada com 2, segunda camada com 8, terceira e última camada com 7. Também não estaria estável. Então a ideia é o seguinte, o sódio tem 1 e o cloro tem 7. Eles vão tentar se ligar para aí sim conseguir uma estabilidade. E nessa ligação iria acontecer o seguinte, sódio tem 1 elétron. Para ele é mais fácil perder 1 ou ganhar 7. Perder 1, ao perder 1 ele conseguiria estabilidade. E o cloro que tem 7, hein? Ou ele perde os 7 ou ele ganha 1. Para ele é mais fácil ganhar. Então a história é o seguinte, um quer perder, o outro quer ganhar. Basta fazer uma transferência de elétrons. E nessa transferência, o sódio consegue ficar com 8 elétrons na última camada e o cloro também, atingindo assim a estabilidade. Resumindo essa história, vai! Foi o sódio se ligando ao cloro, um metal se ligando a um metal. E o que aconteceu com cada um, hein? O metal foi o cara que perdeu o elétron, característica dos metais. E o ametal foi o cara que ganhou, característica dos ametais. Mais ainda, quando alguém ganha ou perde elétrons, se transforma em íons, cátion e ânion. No caso, o cara que perde é o cátion e o cara que ganha é o ânion. Olha a representação simplificada dessa ligação. O sódio perdeu, virou cátion, Na+. E o cloro que tinha 7, quando ganhou mais 1, ficou com 8, carguinha menos, virou um ânion. Essa representação que você está olhando é a chamada representação de Lewis. Mas tem uma forma mais comum ainda de você enxergar os compostos por aí. Ela não é NaCl, é a forma do composto. É o nosso cloreto de sódio, o sal mais famoso da química, o sal de cozinha. Então a gente acabou de entender como é que surge o sal de cozinha, o NaCl. Surge de uma ligação do sódio com o cloro. Uma ligação que aconteceu com transferência de elétrons. Essa ligação ganhou um nome importante na química. Era chamada de ligação iônica ou eletrovalente. Então a história é a seguinte. Ligação iônica acontece com transferência de elétrons. Transferência de quem? Do metal para o ametal. Ou então, de um metal para o hidrogênio. Que o hidrogênio precisa receber elétron. Você vai perceber que nessa transferência vai envolver espécies que tenham diferença normalmente maior ou igual a 1,7. Diferença de quem? De eletronegatividade, valores que a gente enxerga na tabela. Olha o exemplo aí. NaCl, sódio 0,9. O cloro vale 3. Faz a diferença sempre o maior menos o menor. 3 menos 0,9, 2,1. Portanto, valor maior que 1,7. Geralmente, quando os valores são maiores ou iguais a 1,7, a ligação acontece com transferência de elétrons, uma ligação iônica. Vamos praticar de maneira mais rápida. Cálcio se ligando a bromo. A única coisa que interessa pra gente é a camada de valência, não é? Então vai lá. Cálcio, metal alcalino terroso, grupo 2 da tabela, família 2A, apresenta 2 elétrons na camada de valência. Então aponta só esses elétrons aí. Cálcio, 2 elétrons, de valência. Já o bromo é um halogênio, grupo 17 da tabela, também conhecido antigamente como família 7A. Apresenta 7 elétrons na última camada. Você que é um aluno química nota 10 já entendeu. Cálcio é um metal, vai querer perder. Bromo é um ametal, vai querer ganhar. Basta fazer uma transferência, uma ligação iônica. Vai lá. O cálcio vai doar um elétron para o bromo e o bromo estabilizou. Mas espera aí, o cálcio precisa perder 2. Então ele precisa de outro bromo, amigão. Quando ele encontra outro bromo, ele doa o segundo elétron, atingindo assim a sua estabilidade. Representação dessa história, vai! O cálcio ao perder 2 virou um cátion, divalente, 2 cargas positivas, e o bromo que tinha 7 ganhou um elétron, completando 8. Ficando assim com uma carguinha menos. Mas foram 2 bromos, hein? Então coloca esse 2 na parte de baixo. Comumente a gente representa assim, ó, CaBr2. É a fórmula do composto. Nesse caso, o brometo de cálcio, um importante sal da química. Fechando a nossa aula de hoje, eu queria que você anotasse algumas informações muito importantes. Característica
dos compostos que fazem ligação iônica. São chamados de compostos iônicos. Apresentam ponto de fusão e ponto de ebulição altos. Isso quer dizer que em condições ambientes, pressão de 1 atm, temperatura de 25 graus Celsius, eles são sólidos. Conduzem corrente? Sim, não no seu estado natural. Só vão conduzir quando estão no seu estado fundido, derretidos, ou então em solução aquosa. Agora que você já entende tudo sobre a ligação iônica, bata no peito e grita assim: eu sou o Química Nota 10. Fique ligado, até a próxima aí. Valeu! Galerinha, então só para finalizar aqui, as ligações iônicas, elas são sempre realizadas com os elementos da família 1A, com exceção do hidrogênio, tá, gente? Elementos da família 1A, que são os alcalinos, 2A, que são os alcalinos terrosos, e 3A, que compreende aqui a família do boro, tá bom? Esses são os metais que fazem ligação iônica. Então, vai ser sempre com esses elementos da família 1A, 2A ou 3A, com elementos das famílias 5A, 6A, 7A e 8A, respectivamente, tá bom? Então, são sempre ligações entre metais com não metais, beleza? Então, vamos para a atividade e qualquer dúvida, podem me perguntar aqui, galerinha.